Olá, queridos! Hoje temos mais uma história bíblica. Vamos acompanhar? A história de hoje é muito, muito, muito legal. Acompanha comigo. Hoje a história vai falar sobre os primeiros discípulos. Sim, os primeiros discípulos de Jesus. Onde está a nossa história? No livro de Lucas, Lucas 5. Acompanhe comigo, você vai gostar dessa história. Às margens de um lago havia muita, muita gente, todos querendo se aproximar de Jesus, ouvir as suas palavras, até mesmo tocá-lo. Isso mesmo. Olha quantas pessoas estavam ali ouvindo. Só que Jesus teve uma ideia. Ele resolveu entrar num barco. Sim, os donos desse barco eram dois irmãos. Eles eram pescadores. Era o Pedro e o André. Jesus foi até eles e pediu para que eles deixassem, né, ele utilizar o barco. Quando Jesus fez um sinal para eles, os pescadores não pensaram duas vezes. Receberam sim Jesus em seu barco. Eles disseram que iria deixar sim Jesus utilizar. Colocaram o barco na posição legal para que Jesus entrasse e afastaram um pouquinho para que as pessoas pudessem prestar mais atenção ao que Jesus estava falando. Então, Jesus ficou mais ou menos assim, ó. Olha aí que cena bonita. Jesus sentou aqui, ó, no barco, para que ele pudesse explicar melhor às pessoas aquela história que ele estava falando. Ele estava falando das grandezas de Deus. Na margem do rio, daquele lago, a multidão estava ouvindo atentamente. Sabe o que é atentamente? Assim como você está atento, prestando atenção, sem conversar, sem fazer barulho, ouvindo tudo com bastante atenção. Jesus estava ensinando com tanto carinho, com tanto amor. Jesus amava ensinar as coisas do céu. Só que depois que Jesus acabou ali de contar a história, ele disse a Pedro: Rima, avança mais, vai para dentro do lago, lance as redes para pescar. Pedro olhou para Jesus e respondeu: Trabalhamos a noite inteirinha e não pescamos nada. Mas o Senhor falou e eu vou lançar as redes. Pedro foi o quê? Obediente. Pedro era pescador. Ele tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido pegar um único peixinho. Então ele estava ali, ajeitando as redes porque ele já ia embora. Ele cedeu o barco para Jesus utilizar e já ia embora. Quando Jesus disse isso, ele ficou: Bom, se o Senhor está falando, né? Eu vou obedecer, eu vou lançar as redes. E assim ele fez. Ele lançou as redes. Gente, o sobrenatural aconteceu. Sabe o que é sobrenatural? Coisa que ninguém explica. Ao recolherem as redes, se espantou. Pedro ficou: Uau! Estavam cheias de peixes. Estava tão cheia que ele precisou chamar mais dois amigos, mais dois pescadores com um outro barco, porque o dele não dava mais. Ele chamou outros dois amigos, outros dois pescadores para ajudar. Eram também dois irmãos, eram os irmãos Tiago e João, que foram ajudar o Pedro e André. Gente, saíram com os barcos cheios, cheios de peixe. Imagina, ficaram a noite inteirinha, não pegaram nada. Mas conforme a declaração de Jesus, para que eles voltassem para aquele lago, vieram cheios, ó, cheios de peixinho. Pedro, emocionado, ajoelhou-se diante de Jesus e falou: Senhor, eu não mereço estar junto de ti. Eu sou um homem tão pecador. Eu tenho tantas falhas. Eu falho tanto com as pessoas, comigo também.
Mas Jesus olhou para ele com carinho. Olha aqui Jesus olhando com carinho e disse: Não tenha medo. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. Sim, você levará a palavra de Deus. Você vai dizer esse milagre para outras pessoas. Nossa, não foi só ele que foi seguir Jesus, não. Os quatro pescadores passaram a seguir Jesus. Pedro, André, Tiago e João. Eles seguiram a Jesus. Que milagre maravilhoso! Esses quatro foram os primeiros discípulos de Jesus. Eles viram o milagre acontecer. Eles passaram a noite inteira, não pescaram nada. Jesus chegou, declarou uma palavra e o milagre aconteceu. Isso foi maravilhoso. Pedro, ele fez o bem para Jesus. Ele fez o bem. Ele cedeu o barco para Jesus ensinar a multidão. E, com essa atitude de bondade, algo sobrenatural aconteceu com ele. Ele conseguiu pescar os peixinhos que ele não tinha conseguido a noite inteirinha. Como Jesus é bondoso! Os primeiros discípulos deixaram os barcos, tudo que eles tinham, para seguir Jesus, porque queriam viver o amor de Deus com toda a sua vida. Assim também deve ser conosco. Sim, nós também devemos querer seguir Jesus. E você, como é que você pode seguir a Jesus? Me diz aí. Olha a pergunta. E aí, tem resposta? Eu acredito que você tem sim. Você pode seguir a Jesus respeitando os adultos, escutando o que dizem para você. Olha a menininha, respeitando os adultos, escutando o que me dizem. Sim, os adultos falam conosco coisas boas, porque eles querem que a gente cresça melhor, que a gente cresça de uma forma mais inteligente. Eles querem o nosso melhor. Quando eu digo adultos, são os pais, os professores, os tios, as tias, essas pessoas que estão cuidando aí de você. Elas querem o seu melhor, prestando atenção ao coleguinha quando ele fala. Isso também é seguir a Jesus, sabia? Sim, quando você escuta com atenção. Você falou, mas agora você precisa ouvir o outro também. O amiguinho também tem muita coisa para falar, então nós também devemos ouvir o que o colega fala, o que ele quer nos dizer. Olha as crianças prestando atenção, que coisa linda! Doando objetos e roupas. Olha aqui, essa criancinha está doando, ó, brinquedos. Sim, aquele brinquedinho que você enjoou, não quer mais, você pode doar para um colega, sim. Aquele colega que não tem talvez um brinquedo tão legal como o seu, você pode ceder esse brinquedo para ele, doar também objetos que você não utiliza mais, até mesmo roupas. Aquela roupa está tão apertada em você. Doa essa roupinha. Tem criancinhas precisando. Se não dá mais em você, você pode doar para outra pessoa. Isso também é seguir a Jesus. Também segue a Jesus quando você está transmitindo amor para as pessoas. Como você pode transmitir amor para as pessoas? Dando um beijo, um abraço, fazendo carinho na cabeça, no rosto. Sim, quando você transmite amor para as pessoas, você também está seguindo a Jesus. Vamos colocar tudo isso em prática? Conto com você.